Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos de volta aqui com o projeto Vozes do Conhecimento. Nós vamos falar hoje com o chefe do Departamento de Extensão do Campus Cacoal, o Rafael Vaz. Rafael, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Dá um alô para a nossa audiência, se apresenta por gentileza. Obrigado, professor Edmilson, e bom dia, boa tarde, boa noite, para você. Até boa madrugada, dependendo, do horário que você está aí acompanhando o projeto Vozes do Conhecimento. É uma alegria, uma satisfação participar e estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o Departamento de Extensão. Eu me chamo Rafael Vaz, sou servidor aqui do Campus Cacoal e hoje estou responsável por esse setor, que é um setor apaixonante, mas também desafiador dentro da nossa estrutura de trabalho e de atendimento à população, à comunidade acadêmica, tanto interna, mas especialmente à comunidade externa à nossa instituição. Bacana, Rafael. Que bom tê-lo aqui, Ficamos muito felizes por ter você aqui, poder falar um pouco sobre o Departamento de Extensão, o que o Departamento tem feito, o que tem trazido para a população, para a sociedade, tanto a parte interna, acadêmicos, docentes, técnicos, e também a parte externa, que é um dos principais focos do departamento. Eu queria que você falasse, assim, já começasse com o pé na porta, falando para nós o que o departamento tem desenvolvido de projetos, o que ele tem trazido, quais os projetos que ele tem acompanhado. A gente tem ouvido falar, nós já fizemos até aqui um episódio com o Diério do projeto Raízes. Se você pudesse falar um pouco desses projetos, o que o departamento tem feito? Ok. Vou pontuar antes, professor, acho que é importante também dizer que a principal função do Departamento de Extensão é criar esse vínculo ou essa ligação da nossa instituição com aqueles que não necessariamente estão matriculados, ou seja, que não fazem parte do nosso público interno, que não são nossos alunos do dia a dia. Então, o Departamento de Extensão ele surge com essa proposta de coordenar, de fomentar essas ações que, de alguma maneira, vão beneficiar o nosso público externo e, por consequência, beneficiar a nossa região. Perfeito. A partir da perspectiva dos arranjos produtivos locais, das necessidades que a nossa comunidade tem. Então, o Departamento de Extensão ele vai servir como esse elo de ligação, tanto para que a gente consiga alcançar esse público, como para que também esse público possa apresentar as suas necessidades para a gente. Então, às vezes a gente tem um grupo de produtores ou um grupo de empresários, de comerciantes que identificam uma lacuna ou uma necessidade, como já aconteceu no passado. Vou até aqui citar um exemplo que me vem à mente agora. Alguns anos atrás, nós recebemos a demanda, olha, nós estamos precisando capacitar um grupo de costureiras, porque as nossas empresas de confecção estão com muita dificuldade em conseguir profissionais nessa área. Perfeito. E aí, relembrando que uma das missões do Instituto Federal e da rede federal, das instituições como um todo, não só aqui, mas no Brasil todo, é capacitar mão de obra, é preparar as pessoas para atuar no mercado. Então, a partir dessa provocação, nós nos mobilizamos para fazer essa oferta. Hoje, como você bem mencionou no início, o Departamento de Extensão ele tem trabalhado em diferentes ações, em diferentes projetos, todas elas visando isso. E um dos projetos aos quais a gente dá suporte, eu diria, é o projeto Raízes, o professor Gerley é o coordenador. Além desse, nós temos o projeto Centro de Excelência do Café, que são dois grandes projetos hoje e que estão muito voltados para uma das cadeias mais fortes que nós temos no momento na nossa região, que é a cadeia da produção do café, e também um fomento que está, eu diria, em fase de transição e de fortalecimento, que é a cadeia do cacau. Então, hoje nós temos muitas ações e muitos projetos voltados para essas duas cadeias, justamente por entender que existe no nosso mercado local, existe no nosso arranjo local produtivo hoje uma necessidade, um incremento, um fomento muito forte, e nós, como missão institucional e como responsabilidade social, precisamos contribuir com isso de alguma maneira. Então, esses dois projetos que eu mencionei, eles surgem principalmente nesse objetivo. Perfeito. Fomentar essas cadeias e auxiliar produtores, comerciantes, enfim, todas as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nessa cadeia. Maravilha. Então, nós temos o projeto Raízes, tem também o Centro de Excelência do Café, como você falaste. O Centro de Excelência do Café, ele tem desenvolvido ações somente nessa área ou tem se expandido para, como você falou, para a cadeia do café? Ele tem oferecido alguma outra coisa, alguns outros treinamentos? Como é que
o projeto ele tem se expandido, ele tem chegado na sociedade, não especificamente apenas para os produtores de café. Certo. O projeto Centro de Excelência do Café, ele tem como pretensão final construir como o nome diz, né, um centro de referência para apoiar diferentes fases da cadeia. Então, desde a fase inicial, e aí entra também o projeto Raízes, que é a fase do material genético, de um clone, né, de qualidade para que ele possa ser plantado pelo produtor, passando pela análise de solo, passando por possíveis análises de doenças dessas plantas, que são, né, principalmente as nematóides são as mais faladas, as mais conhecidas, e aí você passar por uma fase também de análise física dos grãos que foram produzidos, de uma análise sensorial, tudo isso no objetivo, na intenção de fazer com que os produtores tenham capacidade ou possibilidade de ter mais ganho com o seu produto. Porque hoje o que acontece? O produtor ele pode chegar com o seu produto, pode ser um produto de excelente qualidade, mas esse ateste vai depender do comprador dele, porque a gente ainda não tem na nossa cadeia a capacidade de laudar, ou, né, de ter uma instituição que vai laudar esse grão para que ele já chegue sabendo a qualidade do que ele está vendendo. Então hoje nosso produtor em geral está perdendo valor. Mas em paralelo a isso, e o projeto Centro de Excelência do Café ataca muito essa questão também, nós estamos trabalhando para buscar popularizar o consumo desse café na nossa região. Perfeito. Porque nem todo mundo ainda está ambientado ou acostumado com o café canéforo, o robusto amazônico. Certo. E o porquê disso? Porque por muito tempo, e à medida que a gente vai conhecendo, né, estruturalmente e teoricamente sobre esse assunto, a gente vai entendendo que por muito tempo as pessoas consumiram um café de qualidade inferior, um café de qualidade ruim. Então você precisa educar o seu paladar, né, para entender o que você está consumindo. E o Centro de Excelência tem trabalhado essa estratégia de buscar popularizar o consumo do café. Perfeito. Especialmente através da formação de baristas. Que muita gente, né, acho que eu até aproveito esse momento para esclarecer, muita gente quando escuta esse nome associa a quê? A bebida, sim, né? Sim. E não que o café não seja uma bebida, mas o barista especificamente é o quê? É aquele profissional que extrai o café corretamente. Existe uma corretamente, não sei se seria a palavra mais usual, né? Mas existe uma técnica, uma forma para você conseguir obter o melhor resultado possível do café. Perfeito. Então o barista é quem vai dominar essas técnicas e quem vai inclusive combinar o café com outras coisas para você fazer bebidas geladas, né? Para você combinar isso com, enfim, para trazer essa harmonia da bebida. Então hoje nós temos trabalhado nessa linha, principalmente para a formação de baristas. Já fizemos 2 ofertas aqui na cidade de Cacoal, fizemos uma oferta na cidade de Rolim de Moura e é uma demanda crescente. À medida que a gente faz, mais pessoas se interessam, mais pessoas querem fazer para entender desse universo e a gente percebe que esse é um investimento que está começando também a acontecer mais na nossa região. Tem mais cafeterias abrindo, então tem mais mercados sendo, né, propiciado para que a gente consiga inserir essas pessoas e para popularizar essa bebida na nossa região. Então, Rafael, pelo que você está falando, nós estamos construindo um ecossistema, né, do café. Né? O projeto Raízes fomenta a questão da muda e tudo mais, o Centro de Excelência já é uma questão mais abrangente, né, do próprio café em si, a questão sensorial, mas também na capacitação de pessoas para poder levar até o consumidor esse café. Então, né, como tu falaste de arranjo produtivo, a gente está criando um ecossistema dentro desse arranjo produtivo que engloba toda a cadeia do café, trazendo para a população, digamos, um conhecimento que até então não existia. Exato. Eu creio que assim, não é necessariamente criar, mas é fortalecer, porque esse ecossistema de alguma forma ele já existia, com algumas deficiências em alguns desses pilares, né? E aí é importante ressaltar também, e eu creio que isso é muito válido, e a gente sabe disso que ninguém faz nada sozinho, sim, né? Então, não só o IFRO, mas diferentes instituições, Emater, Idaron, Caferon, que é a Associação dos Cafeicultores, agências de fomento, acho que a Cicobi Credi, por exemplo, é uma cooperativa que tem muito essa identidade também de trazer
para a questão do café, recursos, investimentos, enfim. Existem uma série de atores hoje na nossa região que eles estão reunidos, e o IFRO faz parte desse grupo, no propósito de realmente fortalecer esse ecossistema como um todo para que todos ganhem. A relação ganha-ganha. Ganha-ganha para todo mundo. Para quem está plantando, para quem está trabalhando com material genético, para quem está produzindo, para quem está comprando e vendendo, para quem está preparando para consumo e para a população, que além de se beneficiar de um produto de qualidade superior, porque a gente está falando de um café hoje, professor Edilson, que é reconhecido internacionalmente. Perfeito. É um café que é valorizado na exportação de uma maneira absurda. E a gente está falando de uma produção extremamente sustentável, ambientalmente sustentável. A gente está falando, hoje a gente consegue produzir uma quantidade de café superior ao que a gente produzia no passado aqui no estado, sim, em áreas muito menores. Ou seja, a gente está falando de preservação ambiental, de uma produção crescente e de um produto de qualidade superior. E, lógico, a nossa população, além de ter acesso a esse produto, também é beneficiária indireta de toda essa cadeia financeira que a gente está fortalecendo no ecossistema, porque a riqueza que é gerada na nossa região continua fomentando, produzindo e promovendo desenvolvimento para todos nós. Perfeito, bacana. Essa conversa do café vai longe, né? Ficaria horas aqui falando do café. Eu acho que é um tema muito interessante e que bom que a nossa região encampou essa ideia, né? Cacau era conhecido como a capital do café e agora a gente tem conseguido ver que de fato ela tem trazido esse nome para si, porque a gente falava, mas Cacau quase não produz café, Zona da Mata às vezes produzia mais, mas agora a gente tem visto, né, tudo aquilo que tem gerado aqui e a partir daqui, como você falou, com grandes parceiros, né, e não se faz nada sozinho de fato, e quem ganha é a população, quem ganha é a cadeia do café, e a gente vai avançando nesse sentido. Mas eu queria falar então, além da questão do café, eu queria falar de outras ações que o departamento tem desenvolvido, né? Nós já vimos falar aí do Arraiá do IFRO, né? Fala para nós sobre esse Arraiá, é bem conhecido na cidade aí, já faz parte, digamos assim, do calendário da cidade. Tem uma outra que faz parte também, depois nós falamos. Mas fala para nós acerca do Arraiá do IFRO, como isso surgiu, como funciona. O Arraiá do IFRO, eu creio que ele é um evento muito simbólico, muito significativo, tanto para a nossa comunidade interna quanto externa, né? E ele representa, professor, o ganho do respeito e da admiração da população externa em relação ao nosso instituto, né? A nossa escola. Por que eu digo isso? Porque no passado, quando esse projeto começou, e é natural que seja assim, todo projeto quando inicia, ele é geralmente um pouco mais acanhado, né? E ele precisa ganhar corpo, ele precisa se desenvolver. E isso faz parte da relação com a comunidade e da maneira como a instituição enxerga aquilo que ela faz. E eu, assim, posso estar sendo tendencioso no meu comentário, mas digo para você que as coisas que são promovidas pelo Campus Cacoal, pelos servidores dessa casa, são sempre feitas com muito esmero e com muita dedicação. E eu acho que a maior prova disso são os resultados que são alcançados. O Arraiá é uma prova real, porque a gente saiu de um evento que era naturalmente mais tímido no seu início, passou por uma fase de transição, que eu diria, que foi quando a gente, estrategicamente, isso aconteceu ainda na gestão do professor Davis como diretor-geral, de levar esse evento para a cidade. Então, durante 2 ou 3 edições, se não me falha a memória, esse evento foi realizado na área urbana da cidade, justamente para tornar o evento conhecido e para que as pessoas pudessem, digamos assim, confiar na instituição e confiar naquilo que a gente estava promovendo e propondo. E depois disso, o evento retornou para o campus, né? Porque talvez para aqueles que não conhecem aqui a nossa região, né, ou não saibam, o nosso campus ele fica fora da zona urbana da cidade. A gente está mais ou menos aí uns 8 quilômetros de Cacoal. E esse trânsito, não é todo mundo, né, que vou sair de casa se não confiar no projeto. Mas depois que a gente retornou aqui para o campus, a gente seguidamente tem alcançado números sempre superando, né, o ano anterior na questão de visitantes, de pessoas que vêm para o campus para participar da festa, para apoiar os nossos alunos. E aí eu acho também importante dizer, como tudo que é pensado na estrutura do IFRO, esse projeto ele foi idealizado para o protagonismo estudantil.
Então, quem cuida das barracas, quem vende alimentos e bebidas, quem cuida da parte cultural da festa, quem faz isso acontecer, são os nossos estudantes, sob supervisão dos servidores, né, de uma comissão organizadora, mas eles são os principais responsáveis por ter tudo pronto para receber as pessoas aqui. Certo. E a cada ano a gente, né, constata e percebe que esse modelo funciona muito bem, porque eles se envolvem, as pessoas são bem atendidas, o evento acaba alcançando bons índices de satisfação, de participação, e isso faz com que a instituição continue colocando, né, o seu nome dentro de um patamar de ações de excelência. O Arraiá é uma dessas provas, né, uma construção também que vem ao longo dos anos aí, mas que comprova essa capacidade do IFRO de conversar com as necessidades locais, regionais, de promover cultura, de promover conhecimento. E aí também quero assim fazer um parênteses muito rápido, que é importante para que as pessoas, né, saibam o que acontece nos bastidores. Os nossos alunos não são apenas convidados para ir lá fazer o alimento e vender. Eles passam por uma capacitação, um reforço, eu diria, na área de empreendedorismo, porque na maioria dos cursos eles já têm disciplinas voltadas para essa área, mas eles têm um reforço do empreendedorismo para essas vendas em específico. Eles passam por uma capacitação cultural para entender, né, de onde veio, o porquê dessa celebração, o porquê dessa festa. Então é feito todo um trabalho que prevê, eu diria, a formação desse indivíduo de forma omnilateral, né, de uma forma completa, para que ele se desenvolva em todos os aspectos possíveis. Rafael, então o Arraiá do IFRO não é só uma festa comemorativa, né? Ele tem a sua parte de extensão, né, de ensino, como você acabou de falar, mas também é uma importante ferramenta de divulgação do campus, né, e também dos cursos, correto? Exato. E aí você pontuou muito bem, professor. Tudo que a extensão faz tem lá no fundo assim tem um pilar, um objetivo também, que é o quê? Promover o campus para a comunidade. Então, às vezes a gente pode receber alguém aqui no Arraiá que é o futuro pai de um estudante que vai estar conosco, quem sabe a partir do ano que vem ou no outro ano. É uma família que vem para cá, tem a oportunidade de conhecer a nossa estrutura, de ver o que é a nossa escola, né, de conhecer o prédio e de, às vezes, quebrar, né, um preconceito que a gente teve durante muito tempo no Brasil, de que tudo que é público é sucateado ou não presta, ou, né, enfim, a gente durante muitos anos alimentou esses estigmas. Sim. Que felizmente não é a realidade do nosso campus. Perfeito. Não estou falando que nós temos, né, um prédio perfeito, uma unidade perfeita, pelo contrário, a gente sabe que tudo demanda da gente vigilância constante, trabalho constante, preservação, mas a gente está falando de uma estrutura que é uma estrutura de ponta hoje no nosso país, na possibilidade e na capacidade de fazer aquilo que a gente se propõe, que é atender os nossos alunos, a nossa comunidade, né? E, inclusive, já vou deixar o convite aqui para quem quiser estar conosco. A nossa festa ela acontece no dia 15 de agosto esse ano. Okay. E nós sempre fazemos a festa junina em agosto, né? Então, é uma festa agostina, digamos assim, justamente para não interferir de forma muito agressiva no nosso calendário acadêmico. Perfeito. Porque, como eu disse, os nossos alunos são os principais responsáveis. E no mês de junho, eles estão encerrando o bimestre, fazendo avaliações, entregando trabalhos. Os professores também estão muito voltados para esse atendimento. Certo. E aí uma festa desse tamanho, com esse porte, nesse momento do nosso calendário, poderia interferir muito no rendimento dos nossos alunos. E a nossa prioridade sempre é o ensino de excelência. Então, a gente abre mão, né, da questão do mês de junho, mas coloca ali a festividade, até assim para o pessoal já matar a saudade, se despedir dessa época que é tão tradicional no nosso país. Né? Perfeito. E aí tem um outro evento de extrema importância que é promovido também pelo campus, né, e passa pelo departamento, como você falou, é a corrida do IFRO, né? E aí nessa onda de corridas aí vocês, né, eu digo vocês, departamento de extensão, saiu na frente, né, colocando uma corrida, e ela tem algumas particularidades que às vezes outras não têm, né? Fala para nós, Rafael, sobre a corrida do IFRO. Olha, a corrida é uma história, eu vou me permitir contar alguns bastidores aqui para todo mundo que está nos acompanhando, né? O projeto da corrida, ele surgiu de um projeto interno do IFRO,
e nem todo mundo tem essa informação, né? Mas nós temos aqui dentro do Instituto uma política de valorização dos servidores chamado Projeto Viva Melhor. É um projeto que visa parar as atividades, né, corriqueiras da nossa instituição durante um dia para que os servidores possam ter momentos de integração, de lazer, de incentivo à prática esportiva, que a gente sabe que é um dos fundamentos de uma boa saúde, né? Seja ela física, seja ela emocional. Cada vez mais estudos comprovam que as pessoas que têm uma rotina de atividade física, elas conseguem ser mais resistentes nessas frentes de saúde. E durante as primeiras edições do Viva Melhor aqui no Campus Cacoal, sempre era feito um momento de corrida, logo no início, né? Logo ali no início, geralmente era convidado um profissional externo que fazia um alongamento com os nossos colegas, e aí o pessoal saía para correr, uma corrida curta, assim, bastante recreativa, algo bastante informal. Eu não me recordo exatamente em qual dessas edições, mas depois de uma dessas edições do Viva Melhor, nos reunimos ali, e aí é importante também dizer, nós já tínhamos um grupo de servidores aqui dentro do campus que gostava da prática da corrida. Aleatória a questão do Viva Melhor ou a qualquer outra coisa, já era um grupo que participava desses eventos que aconteciam aqui na cidade. Então, esse grupo depois se reuniu, né, depois de dessa edição do Viva Melhor, e pensou, né, poxa, a gente podia fazer uma corrida aqui, do IFRO. E por que esse pensamento surgiu? Casou com um momento em que houve um crescimento exponencial nem tanto, mas houve um crescimento muito grande desses eventos na nossa região e no nosso estado como um todo. Certo. Acho que de uns 7, 8 anos para cá, Rondônia passou a ter um número enorme. Você tem praticamente, professor, uma corrida por final de semana, por aí, sabe? É Rolim de Moura, aí é Cacoal, aí é de Paraná. E essa comunidade de corredores, de adeptos, começou a se fortalecer muito. Olhando para todo esse cenário, e aí sob essa lógica do Departamento de Extensão, de aproximar a instituição da comunidade, de fazer com que o nosso campus seja acessível para as pessoas, para que elas vejam e entendam, né, como que é esse local, o que tem lá. O que a gente pensou? Vamos fazer uma corrida. Perfeito. E foi um pensamento, eu diria assim, bastante audacioso. Por quê? Ninguém tinha experiência de fazer corrida, né? A gente tinha a experiência de participar, de correr, né? De ir lá, e, enfim. Então a gente tinha uma ideia de aonde precisaria chegar, mas ninguém nunca tinha feito isso. Então foi um projeto assim bastante desafiador, eu diria, e também por essas peculiaridades que você citou, quais são elas, né? Primeiro, que a gente não tem aquilo que costuma ser o usual de uma corrida, um piso, não vou nem dizer adequado, mas um piso confortável, que é aquele piso asfaltado, mais retinho, em que você se preocupa basicamente com o seu desempenho, mas não tanto com a prática da corrida em si. E para nós aqui a gente precisou ir para um outro modelo, porque a gente está próximo de uma rodovia federal, a gente não tem como utilizar esse espaço por questões de logística, de segurança, né? De cuidado com as pessoas que vão participar conosco. E aí nós decidimos unir aquilo que é a vocação do nosso campus, que é uma vocação agrícola, agropecuária, e decidimos fazer uma corrida rural. Então, no início o nome era para ser Corrida do IFRO. Depois a gente falou, não, vamos fazer a Corrida Rural do IFRO Campus Cacoal. Justamente por essa questão de que nós estabelecemos um percurso em que você vai passar por áreas de pastagem, de manejo mesmo de gado, e algumas áreas hoje dentro de matas que fazem parte do nosso campus. Então a gente tem uma fundiária, né, com uma mata preservada, e o percurso passa por esse local, e por uma estrada de chão, né, uma linha, como a gente chama aqui na nossa região, que faz o acesso aqui, que faz parte, né, do entorno aqui do campus. Então hoje os nossos percursos, o nosso percurso, tanto de 5 quanto de 10 quilômetros, ele está integralmente dentro dessas características, né, de uma característica realmente rural.
E acabou sendo um projeto que ganhou um carinho muito grande da comunidade também. Então, ele tem mais ou menos o mesmo scout, assim, o mesmo modus operandi do Arraiá. Começou mais tímido, com uma quantidade de público menor, né? As pessoas vieram, participaram, gostaram, replicaram isso e no ano seguinte a gente já teve um número maior, uma adesão maior de participantes e na terceira edição, que foi a edição desse ano, a gente teve novamente um crescimento de participantes. E aí uma coisa que é muito interessante para a gente ter assim também, né, como reconhecimento, e que é uma vocação do Instituto Federal também, e uma das virtudes pelas quais o nosso campus é reconhecido. Sim. Que é a integração e a inclusão dentro dos processos e projetos que a gente faz. Apesar de ser um percurso rural, que é um percurso mais difícil, porque ele é acidentado, ele pode ter alguns animais peçonhentos, a própria condição, uma condição de mata, então geralmente tem uma neblina e tal. Mas a gente tem aqui pessoas com deficiência que participam com a gente normalmente, deficientes auditivos, deficientes do espectro autista. Nós temos pessoas que fazem o percurso com os triciclos porque tem alguma deficiência de mobilidade. E todas essas pessoas se integram, fazem parte do projeto, percorrem o mesmo percurso, ou seja, passam pelas mesmas dificuldades e terminam, né, esse desafio extremamente contentes, extremamente satisfeitos. Então a gente tem um ativo, eu diria, que é muito valioso, porque atende a todos esses requisitos da extensão, que é trazer a comunidade, promover bem-estar, promover integração, promover a marca do Instituto Federal e atrelar isso a algo que é positivo. E para além disso, e aí me permito lembrar de um outro projeto que também está vinculado ao projeto de extensão de forma indireta, assim como o Raízes e como o Centro de Excelência do Café, que é o projeto Cordeiro de Rondônia, sim, que participou da corrida desse ano também, nessa intenção de popularizar o consumo dessa carne. A gente está falando de um projeto que trabalha a cadeia produtiva da produção de cordeiros, então eles estão trabalhando com o produtor na capacitação, em melhorar a forragem, né, em técnicas de manejo para melhorar a produção da carne do animal, ao mesmo tempo que eles têm a intenção e o objetivo de popularizar esse consumo para que essa carne possa ser vendida. E eles têm feito isso em alguns eventos, e a corrida foi um desses eventos escolhidos. Então, esse ano a gente teve aqui um churrasco, aí eu não vou entender muito de churrasco, porque eu sou vegetariano, né? Vamos usar o termo degustação. Uma degustação, mas de um fogo de chão, né? Eu não sei, um costelão no fogo do chão ali, um churrasco mesmo, que foi uma coisa que também trouxe para a corrida, né? Uma nova característica, as pessoas também gostaram muito disso, e que mostra o que é também essa identidade do Instituto Federal, que é reunir diferentes ações no mesmo projeto para que todos se beneficiem. Eu acho que o IFRO tem isso de muito positivo. Quando a gente pensa uma estratégia, quando idealiza uma ação, ela sempre vem nesse escopo de trazer o maior ganho possível para o maior número de envolvidos possível. Acaba integrando vários projetos, né? Ou não ficam soltos, né? Um acaba conversando com o outro, né? E todo mundo se beneficiando disso. Rafael, eu queria só pontuar em relação à corrida, né? Em tempos de muitas telas, né? Que a gente fica bem, né? Lá no escritório ou cada um com a sua correria do dia a dia, mas muita tela. A corrida, ela lhe traz um benefício de você ter o contato também com o rural, né? Coisa que a gente, né, tem perdido ao longo do tempo, mesmo morando na região de interior. Você acha que essa possibilidade de você vivenciar, nem que seja por algumas horas, o meio rural também tem fortalecido essa relação das pessoas com o Instituto Federal? Eu acredito que sim, professor Edmilson. Te digo, eu sou natural de São Paulo, né? E fui criado num contexto urbano totalmente diferente daquele que a gente tem aqui. Mas o que eu tenho percebido, e aí lógico, eu não tenho embasamento científico nenhum, é só uma opinião muito, muito pessoal. Mas o que eu tenho percebido é que ao longo dos últimos anos, com o crescimento de diferentes ações, e aí não só do IFRO, sim, eu acho que dos agentes públicos do Estado como um todo, acho que o orgulho
dessa origem ou desse estar rural tem sido muito maior na nossa região. Então eu percebo que as pessoas estão valorizando mais aquilo que a gente tem de natural, aquilo que a gente produz, seja de pecuária, seja de agricultura, enfim. Me parece que nós estamos numa curva crescente dessa identidade regional, dessa identidade do campo, e não mais como uma coisa pejorativa ou inferiorizada. Certo. Não, pelo contrário, a gente está percebendo que isso também é importante, que isso tem um valor significativo, que nós somos responsáveis enquanto região por alimentar boa parte do país com o que a gente faz aqui, de preservando o que a gente tem, a nossa floresta, o nosso rio, enfim, de que a gente coopera com o equilíbrio do país como um todo. E me parece que isso está sendo muito salutar. E aí pequenas iniciativas dentro, né, desse grande contexto que eu coloquei, como essa da corrida, também fortalecem essa ideia. Perfeito. Eu me recordo que na edição do ano passado, uma das pessoas que correu e que foi entrevistada depois, ela destacou justamente isso. Gente, ela é uma colega nossa, servidora de Porto Velho, né? E ela, olha, eu achei fantástico o fato de eu poder correr no meio da natureza e de ouvir os passarinhos cantando e de ver aquele cenário que a gente passa por uma represa aqui, né, de um dos nossos vizinhos, e de ver aquilo e assim, sabe, esse contato e esse ar puro, e quando passa na mata aquela friagem natural, né, aquela sensação diferente. Então tudo isso também acaba evocando e trazendo na gente uma sensação de satisfação, uma sensação realmente de conexão, porque de fato nós estamos em uma região que nos permite ter esse orgulho e essa conexão, né? Independente de onde a gente tenha vindo, das nossas origens anteriores ao estar aqui em Rondônia, eu creio que nós podemos nos enxergar e nos ver como povos dessa mata, como povos desse campo, desse rural. E eu creio que a corrida ajuda sim a colocar a gente nesse pé e nesse patamar também. E a desse ano já foi, mas para o ano que vem, né, quem estiver assistindo aí já pode ficar ligadinho. Quando é que acontece, Rafael? A corrida costuma acontecer sempre no início de maio. E aí também explico por quê, né? Como a gente pega esse cenário rural, e nós temos aqui, ou pelo menos tínhamos, né? Não sei mais se dá pra gente dizer isso, a gente sempre teve duas fases muito marcadas de clima, né? Certo. Então aquela fase das águas ou da chuva e a fase da seca. Mas essa fronteira de quando ela começa, quando ela termina, meio que a gente já não tem mais tão certo. Sim. Antigamente a gente sabia bem, ó, a chuva vai até tal mês. Então hoje a gente tem feito em maio porque nós temos observado que a estiagem ela vai começar ali final de abril, início de maio. E como a gente faz no ambiente rural, a nossa proposta é ter esse ambiente o mais bonito possível, né? Então, ainda com o verde, né? Que é característico desse período de chuva, mas a gente também não pode ter a chuva na hora da corrida porque isso interfere diretamente no nosso piso. Aí o pessoal não consegue correr, ia virar um rally de lama. Então a gente costuma fazer no mês de maio para aproveitar, né, esse período de início da estiagem e também para ter um clima com menos poeira, para ser mais fácil para os corredores participarem. Perfeito. Mas ali no mês de maio, geralmente é o mês em que a gente faz. Para o ano que vem, se não me falha a memória, está para o dia 16 de maio, é um domingo, a nossa próxima edição desse evento. E é um evento que todos podem participar, crianças, adultos, pessoas da melhor idade, da terceira idade, pessoas com deficiência e, claro, nós temos uma categoria especial para servidores, porque, como eu disse, o evento nasceu do Viva Melhor. Então, sempre foi o nosso propósito também ter o maior número de servidores possível integrados a essa ação. E aí, professor, uma coisa que, né, me permito assim, também colocar, que eu acho que é muito satisfatório. Nas últimas 2 edições, nós tivemos um número crescente de servidores de outras unidades que estão vindo se integrar conosco nessa ação. Então, pessoas, colegas de Porto Velho, de Ariquemes, de Colorado, de Vilhena, têm se mobilizado, e aí a gente também tem um apoio bem significativo da nossa reitoria nesse sentido, né, de ceder para a gente o veículo institucional, e aí o ônibus vem trazendo esse pessoal, e eles participam conosco ativamente desse processo. Eu acho que isso também é muito válido porque, além de atender a comunidade externa, a gente ainda está promovendo a integralização entre os nossos servidores. Bacana. Então, você que está nos assistindo, né,
maio de 2027, 16? 16, se não me falha a memória, é 16. Nesse período aí, né? Maio de 2027, você que é servidor, né? O Rafael acabou de falar, né? E não conhece o Campus Cacoal, venha conhecer o Campus Cacoal, venha fazer uma corridinha ali, né? Dar uma volta aqui, né? pelo campus. E você que não é servidor também está convidado a vir fazer parte conosco e vir aqui também celebrar conosco essa grande festa. Bacana, Rafael. Cara, queria agradecer esse tempo que, né, passou aqui, que você destinou para poder vir falar conosco, deixou as suas atividades lá no departamento, né? Um papo muito legal, muito bacana. Podemos ver muitas coisas que o departamento tem feito, o campus tem feito, né? Como você falou, de forma indireta, a pesquisa, o ensino também. Nós vamos falar sobre isso em outros episódios, né? A nossa ideia também é trazer, né, esses departamentos, os professores aqui para poder falar sobre diferentes temas, né? Faz parte da nossa proposta, né? Vozes do Conhecimento. Então vamos trazer de novo. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Sucesso ali à frente do departamento, tá bom? Você que nos assiste, muito obrigado por esse tempo que passou aqui conosco, né? Queria chamar a sua atenção para o seguinte: se você gostou, vá lá no nosso canal, se inscreva lá, compartilha com um amigo seu para poder ver o professor Rafael e outros, né, que vieram por aqui e que virão ainda, né? Manda para aquele amigo, fala: olha, eu vi alguma coisa bacana nesse podcast, tá bom? Muito obrigado, valeu, até mais, fui.